Oi, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. A gente vai começar então mais uma das nossas aulas online e dessa vez a gente vai falar sobre a relíquia do Eça de Queiroz. Estou mais uma vez aqui com o Guilherme e a Maria Eduarda. Salve, E aí, galera! gente? Oi, Hello! gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar então sobre a Relíquia, que é um romance, como a gente viu, do Eça de Queiroz, que é um autor português, né? Então, o primeiro romance português que a gente vai falar aqui. E da mesma época, né, um contemporâneo do Machado de Assis, que foi sobre quem a gente comentou nas últimas aulas. Eu vou comentar então um pouquinho sobre o Eça de Queiroz. Ele nasceu em 1845 e morreu então na virada para o século XX. E ele foi nascido na cidade de Póvoa, de Varzim, e criado pelos avós e estudou estudou numa escola na cidade do Porto. Depois ele vai estudar direito em Coimbra, né? E se forma em 1860, né? E que foi nessa época, né, que estudando em Coimbra, que ele começa junto com seus colegas, né, eles fundam então esse movimento que a gente chama da questão Coimbra, né, e, e seria então nesse momento que ele começaria a sua produção escrita, né, e mais intensa depois então que ele se forma. E o próprio Eça de Queiroz, já assim bastante conhecido, né, um autor que foi reconhecido em vida, até por conta de toda a polêmica que envolveu o movimento realista, ele resolveu simplesmente fazer uma divisão da obra dele em algumas fases. Então ele criou três fases, assim, dividiu a obra dele em três fases que ele consideraria que a obra dele tem diferentes enfoques, né? E ele então classifica a primeira fase da obra dele, que é mais do começo dos anos 60 até o final dos anos 60, como uma época em que as raízes românticas ainda estão muito fortes. E nessa época a gente realmente não tem nenhuma obra do Eça de Queiroz que foi muito marcante para a literatura portuguesa, né? É uma coisa assim que ficou muito marcada pela figura do Eça de Queiroz, né? Então a gente tem vários folhetins que ele publicava, né, na Gazeta de Portugal e que foram reunidos postumamente. Então ele publicava nos jornais e depois isso foi reunido, né? E é a partir de 1871, então, que o Essa ele começa a ter uma publicação mais. Ai, desculpa, gente, eu me confundi aqui. Em 1871 ele continua ainda com essa escrita mais romântica, né? E a gente pode citar algumas obras, por exemplo, as Conferências Democráticas do Cassino Lisboense e algumas outras palestras dele, né? E, bom, a partir de 1872, então, o Essa ele entra na carreira diplomática. E em 74 ele vai para a Inglaterra. E é a partir de 75 que a gente tem a primeira publicação considerada oficialmente realista e naturalista do Essa, que é com o Crime do Padre Amaro, né? E a partir daí, então, ele definiria a obra dele como realista e naturalista, e como a gente já viu nas outras aulas, ele se encaixa bastante, principalmente nessa questão da escola naturalista, né? Considerado o grande escritor naturalista de Portugal, que inclusive o Machado de Assis tece algumas críticas sobre, né? E a obra mais famosa dessa fase, que é de 1878, seria o Primo Basílio, né? Que como a gente discutiu
nas aulas anteriores, seria uma obra que falaria, em suma, sobre o adultério, né? E que é justamente essa que fez o Essa, de certa forma, ser mais conhecido na literatura pelos leitores brasileiros, né? Que justamente por conta da crítica do Machado e as críticas que o Machado tece são justamente em volta dessa questão do romance ser muito gráfico, muito detalhado e tal, tudo aquilo que a gente viu muito forte da escola realista. E a partir da terceira fase, o Essa de Queiroz, de certa forma, ele deixa um pouco esse lado tão radical do naturalismo e do realismo e passa a fazer o que ele chama, então, de realismo fantasista, né? Que não é um realismo fantástico, né? Que é outra coisa, mas que é um termo que ele mesmo cunhou, que seria, então, uma manutenção dos princípios realistas, com um espaço aberto para a fantasia, um espaço aberto para a imaginação, né? Coisas que não são necessariamente verossímeis, né? Então, de acordo com essa, a gente teria pela imaginação, né, que é algo que ele considera, pela fantasia, que é algo que ele considera fundamental na literatura, uma outra maneira de expor a verdade, né? Então, não precisaria necessariamente da realidade o tempo todo para conseguir falar da verdade, né? Então, seria uma outra ordem de realismo. E aqui a gente tem a Relíquia, a Ilustra Casa de Ramírez e a Cidade às Serras como os principais romances. Algumas pessoas consideram os maias também nessa fase, outras na fase anterior do realismo e naturalismo, mas a gente pode ver como isso fica bem claro na Relíquia, a gente vai perceber isso, e no final acho que as coisas vão se costurar muito bem, justamente com esse termo que ele usa, né? Bom, enfim, o Essa, ele falece na França no dia 16 de agosto de 1900, né? Então ele foi um homem da metade do século XIX, né? Enfim, é isso. Vamos passar para o próximo slide agora. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho. A gente, nessa aula, vai tentar meio que contar a historinha do romance, né? Então, os próximos slides vão ver que vão ter citações, que as outras professoras, né, Sofia, Maria Eduarda, vão ir lendo, comentando, junto comigo. E aqui, só para começar essa discussão, a gente colocou, digamos, títulos que resumiriam o tema de cada um dos capítulos do romance, né? Ele é composto de 5 capítulos com um prólogo. O primeiro capítulo perpassa a infância do personagem principal e a juventude dele em Portugal, né? Do Teodorico. O segundo é sobre a sua viagem, que, como muitos diz por aí, seria, digamos, o centro da narrativa para onde ela caminha. Depois, o terceiro capítulo, que é um capítulo bastante longo, é um sonho dele. A gente também vai comentar mais depois, o sonho dele durante essa viagem. No quarto, quando ele começa a voltar dessa viagem, e até certo ponto, né? É um capítulo curto. E tem 2 pacotes, né? A tal da relíquia, né? A gente vai discutir um pouquinho o título do romance. E o último é o retorno a Lisboa, Portugal. E aí acontecem muitas coisas. Antes da gente passar para o próximo slide, que já vai ter o prólogo, só é importante dizer algumas coisinhas básicas. O romance ele tem um narrador personagem, né?
E não é só um personagem, como é o protagonista. Porque podem existir romances narrados em primeira pessoa também, mas que o personagem não é o protagonista. O personagem ele tá ali assistindo, assim. Um exemplo que talvez vocês já devem ter, se não lido, conhecem, porque está muito disseminado na o que chamam de cultura pop, é o Sherlock Holmes, né? Até tem filmes recentes, séries, enfim. E tem o Watson, né? Que é o ajudante dele, que escreve sobre ele. Então, é um narrador em primeira pessoa, personagem, mas ele é mais, ele não é o protagonista da história, digamos. Ele é um narrador mais observador. Bom, uma coisinha também que é legal de falar é que o, o romance A Relíquia, né? Ele foi publicado um pouco antes do último romance que a gente tratou, né? Que era o romance do Machado de Assis, Lucas Borba. Ele foi publicado alguns anos antes, ainda nos anos 1880, especificamente 1887. E a sua historinha, né, sua narração, se passa principalmente também a partir da segunda metade do século XIX, dos anos 1850. Tudo bem? Então a gente pode ir para o próximo slide. Aí quem for ler, pode mandar. Fala. Sou eu. Então, gente, só relembrando assim um conceito, ou falando, comentando, o prólogo ou prefácio, né, ou a introdução é um trecho do livro, né, que ele pode ser assinado pelo próprio narrador ou por uma outra pessoa ou pelo autor, enfim. E geralmente é uma coisa que pode ser complementar ou uma observação sobre a narrativa, né? E aqui então a gente tem um prólogo do narrador, da nossa personagem principal, né? Que é o Teodorico, que a gente vai ver mais pra frente. Então, a gente colocou alguns trechos aqui, eu vou lendo e a gente vai comentando. Decidi compor, nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso, as memórias da minha vida, que neste século, tão consumido pelas incertezas da inteligência e tão angustiado pelos tormentos do dinheiro, encerra, penso eu e pensa meu cunhado Crispim, uma lição lúcida e forte. Então a gente vê um sujeito, né, que ele quer contar a história da sua vida, que ele acha muito necessário nesse século, né, o século XIX, portanto, em que as pessoas estão muito tomadas pela questão do dinheiro, né, e pelas incertezas da inteligência, né, ele diz, como a gente viu, é um século de muitas teorias, né, e muitas coisas estão sendo postas em jogo, e ele considera que contar a história dele pode servir de lição para as pessoas, né. Não sei se o Guilherme já quer comentar alguma coisa ou se eu posso seguir até o final. Pode ser aqui, porque esse prólogo depois a gente vai ter que retomar lá na frente, né? Porque ele vai reverberar em todo o romance. Tá bom. Esta jornada à terra do Egito e à Palestina permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira. E bem desejaria que dela ficasse nas letras, para a posteridade, um monumento airoso e maciço. Mas hoje, escrevendo por motivos peculiarmente espirituais, pretendi que as páginas íntimas em que a relembro, se não assemelhassem a um guia pitoresco do Oriente, que não... Desculpa, gente, hoje eu tô mal. Pretendi que as páginas íntimas em que a relembro se não assemelhassem a um guia pitoresco do Oriente. Por isso, apesar das solicitações da vaidade,
suprimi neste manuscrito suculentas, resplandecentes narrativas de ruínas e de costumes. Bom, então ele já dá uma dica pra gente de que ele vai contar um pouco sobre a jornada, a viagem dele do Egito e da Palestina, né? Então, Alexandria e Jerusalém, mais especificamente, né? E ele disse que ele, em um primeiro momento, pensou que esses escritos que ele fez deveriam ficar, né, para a posteridade, que são algo assim de muita utilidade, mas que ele resolveu, então, colocar algumas questões, né, um pouco mais íntimas e que poderiam trazer algum deleite, além de tudo, né? Manuscritos com coisas suculentas, né? Então ele resolveu suprimir algumas questões para, né? Enfim, poupar a gente de alguns detalhes, mas bom. Como a ignorância é uma fogueira que devora o homem, alimentada pelas enganosas sensações de vida que os sentidos recebem das enganosas aparências do mundo. Também não visitei a caverna de Hira, nem os devotos arcais entre Meca e Medina, e tantas vezes trilhou Maomé, o profeta excelente, lento e pensativo sobre o seu dromedário. Mas, desde as figueiras de Betânia até as águas coladas de Galiléia, conheço bem os sítios onde habitou este outro intermediário divino, cheio de enternecimento e de sonhos, a quem chamamos Jesus Nosso Senhor. E só neles achei bruteza, secura, sordidez, soledade e entulho. Então ele explica, né, um pouco por que ele escolheu ir justamente para esses lugares e por que ele não foi, por exemplo, para as terras de Maomé, né? Porque a história de Jesus Cristo envolve várias outras coisas interessantes, né? E é interessante que ele usa palavras altas e palavras baixas aqui, né? De certa forma, humanizando essa personagem. O Jordão, fio de água barrento e peço, que se arrasta entre arcais, nem pode ser comparado a esse claro e suave lima que lá abaixo, ao fundo do mosteiro, banha as raízes dos meus amieiros. E todavia vede, estas meigas águas portuguesas não correram jamais entre os joelhos do Messias, nem jamais as roçaram as asas dos anjos, armados e rutilantes, trazendo do céu à terra as ameaças do Altíssimo. E ainda fazendo uma comparação com Portugal, né? Mas a afirmação de Topsius desacredita-me perante a burguesia liberal. E só da burguesia liberal, onipresente e onipotente, se alcançam, nestes tempos de semitismo e de capitalismo, as coisas boas da vida, desde os empregos nos bancos até as comendas da Conceição. Eu tenho filhos, tenho ambições. Ora, a burguesia liberal aprecia, recolhe, assimila com alacridade um cavalheiro ornado de avoengos e solares. É o vinho precioso e velho que vai apurar o vinho novo e cru. Mas com razão detesto o bacharel, filho de algo, que passei por diante dela, enfunado e teso, com as mãos carregadas de ossos de antepassados, como um sarcasmo mudo aos antepassados e aos ossos que a ela lhe faltam, né? Então ele está comentando que esse sujeito, Topsius, né, que escreveu uma outra versão para essa história dele, deixou ele um pouco numa situação complicada diante da burguesia liberal portuguesa, né, especificamente. Então ele teve essa necessidade de se retratar justamente por isso, né? Porque a imagem dele não ficou muito boa para essas pessoas, e é óbvio que com as descrições do Topsius não ficaria mesmo, né? Enfim, é isso. É, bom, esse prólogo ele já anuncia as principais questões do romance que a gente vai ver nos
em todos os outros capítulos, né? É, acho que algumas coisas importantes para você, vocês, né? Guardarem quando a gente for falando dos outros primeiro, o esse narrador, Teodorico, está dizendo que vai esclarecer algumas coisas que foram escritas num livro desse Topsius, que depois a gente vai descobrir quem ele que supostamente o Teodorico teria feito essa viagem, que também vai ser narrada, para resgatar ossos de antepassados. E assim, em esse comentário desse Topsius desacreditou o Teodorico perante essa burguesia liberal. Curioso que aí ele junta o comentário à burguesia liberal, usando palavras relacionadas a Deus, né? Ou relacionadas a Deus, onipresente e onipotente, em tempos de semitismo e capitalismo. Ele mistura a esfera religiosa, a esfera da burguesia liberal. É importante a gente pensar também nessas duas coisas. A esfera da religião, que olha para o passado, e a esfera da burguesia liberal, do capitalismo, que vai pensar o seu presente, sempre pensando no futuro. Bom, sem me alongar muito nessa parte, eu posso falar rapidamente sobre o primeiro capítulo, dar uma contextualizada, aí a gente lê o trecho que a gente selecionou. Aí, beleza. Bom, resumindo bem o que acontece, é o seguinte. A narrativa começa com essa voz, né, narrada pelo Teodorico, que a gente já sabe agora que está vivendo numa espécie de mosteiro, né, em Portugal. E ele conta, resumidamente, desde a história do seu avô. Começa que o avô dele era padre e teólogo. E aí você pensa, como assim? O avô dele era padre, teve filho? Pois é, desde aí já começa a crítica realista do Eça de Queiroz, esse seu realismo, que fazia uma crítica ferrenha aos costumes da época, e a hipocrisia, né, de certos costumes pregados pela religião ali em Portugal, que não eram de fato seguidos. Enfim, ele continua, fala sobre os pais, então, do Teodorico, né, e até chegar nele. E o pai de Teodorico, ele tinha conquistado uma mulher muito rica, que tinha uma irmã. É, e aí, Teodorico nasceu no, na Sexta-feira da Paixão, né? Que é uma data importante para a religião, que é uma data também de solenidade, de certa forma triste. Né? E é também curioso que ele nasce nesse dia. E, enfim. Aí o que acontece é o seguinte: ainda criança, o pai e a mãe dele morrem. E ele é levado para Lisboa para ser cuidado pela sua tia, que é uma personagem importante, que é a Dona Maria do Patrocínio das Neves. Ou Tite, como ela vai ser chamada na maior parte do romance. E aí ele vai ser criado por ela. Ele vai. Ela coloca ele num colégio interno, né? Um colégio religioso. E ele vai crescendo. A partir de um certo momento ele começa a perceber duas coisas importantes. Uma ele começa a perceber que ele, na briga, né? Na sua demonstração de virilidade, de certa forma, relacionada não só à briga, mas enfim, é quando ele vai crescendo, ele começa a fumar, a beber escondido na escola, e ele adquire um certo respeito. E a sua tia Titi, é muito, muito religiosa, a um ponto que, não, além de ser religiosa, o que acontece é que ela tem um certo nojo, asco, como se diz, do amor, de um modo geral. E ela é muito fria. Então, ela quer que o seu sobrinho seja devoto,
religioso, que não se case, não corra atrás de saias, como se dizia, nem, obviamente, né, fume, beba, etc. Então, o que acontece é que o Teodorico Raposo vai crescendo e ele começa a viver uma espécie de vida dupla desde sua juventude. Quando ele não está na casa dele, quando ele estava nesse colégio interno, ele era uma pessoa. Quando ele voltava da casa, ele se portava do jeito que a tia queria. Inicialmente, por conta de uma questão mais de autoridade. Depois ele começa a perceber que ele começa a ter um outro interesse também, que é se aproximar da Titi, da Maria do Patrocínio, com quem, já que já que a mãe dele havia morrido, e os avós também. Então essa tia, ela tem uma grande fortuna, que era da família. Então o Teodorico Raposo, né, que é o sobrenome dele, começa a perceber que ele precisa agradar essa tia, porque ela, primeiro, provém o dinheiro que ele precisa viver, e um dia ela vai morrer e vai deixar uma herança. Então ele vive mentindo, assim, uma mentira atrás da outra, assim, a vida dele é toda desses enganos, assim. Ele então vai fazer direito, aí ele tem umas barbas longas, assim, e aí ele é uma coisa que ele tá sempre atrás, ele não pode, mas ele tá sempre atrás, são das tais saias, ou enfim. Ele tá sempre observando as mulheres indo atrás, enfim, mandando umas cantadas, é até meio afetada a narração nesses pontos. E, e aí, né, lá, enquanto ele fazia a universidade, ele ganhou um apelido de Raposão, por conta da barba, ele disse. Engraçado. Esse romance é engraçado. Aliás, tem um audiobook e aí na internet fácil de achar, recomendo. Se vocês acharem mais fácil, usarem o audiobook também. Enfim, basicamente esse capítulo ele vai recobrir essa parte da vida dele, em que ele também vai demonstrar depois, né, ainda em Lisboa, que ele tem um caso com uma moça chamada Adélia, que, enfim, ele parece ser mesmo apaixonado por ela, né? E só que ele não pode mostrar isso pra tia, então, tipo, ao longo do tempo ele vai ganhando mais confiança dela, ela vai deixando ele sair, ficar até mais tarde na rua. E aí ele sempre vai pra casa dessa Adélia, quando não vai pra bar, alguma coisa assim, mas tipo, ele vai muito pra casa da Adélia. Ah, e é uma moça aparentemente que não tem dinheiro e tal. Enfim, aí ele vai vivendo essa vida dupla. Bom, no geral, assim, é isso. A gente vai seguindo os outros, mas acho que já dá pra gente ler esse trecho que tá aí, comentar. Eu vou ler então o trecho que a gente selecionou para entender um pouco desse comportamento da Titi, que é uma personagem muito importante, né? E o que que acho que esse trecho também mostra um pouco de o que que o Teodorico pensa desse estilo de vida da Titi. Sim, de certo, eu ganhara a confiança da Titi com os meus modos pontuais, sisudos, servis e beatos. Mas o que a levara a alargar assim, com generosidade, as minhas horas de honesto recreio, fora, como ela disse confidencialmente ao padre Casimiro, a certeza de que eu me portava com religião e não andava atrás de saias. Porque para tia Patrocínio todas as ações humanas, passadas por fora dos portais das igrejas, consistiam em andar atrás de calças ou andar atrás de saias, e ambos estes doces impulsos naturais lhe eram igualmente odiosos. Donzela e velha, e ressequida como um galho de sarmento, não tendo jamais provado na lívida pele, senão os bigodes do comendador G. Godinho, eu agora não lembro qual é o nome, qual é esse primeiro nome G, paternais e grisalhos, resmungando incessantemente diante de Cristo nu, essas jaculatórias das horas de piedade,
soluçantes de amor divino. A Titi entranhara-se pouco a pouco de um rancor invejoso e amargo a todas as formas e a todas as graças do amor humano. E não lhe bastava reprovar o amor como coisa profana. A senhora Dona Patrocínio das Neves fazia uma carantonha e varria-o como coisa suja. Um moço grave, um moço grave, amando seriamente, era para ela uma porcaria. Quando sabia de uma senhora que tivera um filho, cuspia para o lado e rosnava. Que nojo! E quase achava a natureza obscena por ter criado dois sexos. Então, nesse trecho selecionado, a gente pode ver essa frieza da Dona Patrocínio das Neves, não à toa esse sobrenome, e como o Teodorico se opõe, né? Tem algumas passagens que ele coloca isso implicitamente, como ele não tem essa visão que a tia dele tem. E como é difícil para ele sustentar essas mentiras, sabendo que ele está sob o sustento dela e almejando essa fortuna que ela provavelmente, que ele tem a expectativa de que ela deixe para ele. Não sei se o Guilherme quer comentar mais alguma coisa sobre esse capítulo. Acho que é isso. Dá para entender bem pelo que a gente colocou. Beleza, então eu vou ir seguindo na história. Ok. Bom, ah, o capítulo 1 termina, né, com duas ações importantes. Uma relacionada relacionada a uma vida, entre aspas, do Teodorico. Uma é que agora eu posso estar confundindo se está no final do 1 no começo do 2, mas de qualquer forma, seguindo a história, né? Fazendo essa transição. A primeira coisa que o Teodorico descobre é que desculpa, a Adélia estava traindo ele com outro cara. E isso deixa ele bem mal, assim, ele passando bem sentido nas coisas e tal. De uma forma até bastante dramática. E por outro lado, ele começa a se sentir preocupado com o fato da herança da tia, né? Como eu havia dito. E aí ele fala para ele demonstra isso para um personagem que, se eu não me engano, é o Margaride, que é um dos que fica circulando ali na casa da Titi. E aí o Margaride diz: você tem que ter essa preocupação mesmo, porque você tem um forte concorrente. Outra pessoa que concorre a essa herança com você é Jesus Cristo. Aí ele fica chocado, assim, como assim? Aí esse outro personagem diz pra ele: a sua tia, é bem possível que ela doe todo o dinheiro para a igreja. Então, existe uma pressão ainda maior para o Teodorico parecer quase um santo para receber essa herança. Que é, enfim, mistura de novo, lembra aquelas duas esferas que eu tinha dito, da religião e do dinheiro. Enfim, aí ele tava muito triste e tal, por conta da Adélia, ele tava querendo ir para outro lugar, fazer uma viagem, onde ele diz à tia, tinha várias pessoas ali na casa, né? Ele diz que ele queria ir para Paris. Porque ele queria curtir, né? Ele queria ficar doidão e tal. Mas a tia não fica nem um pouco feliz, porque Paris é uma cidade cheia de pecado. E aí ela diz que ela fala para ele ir para as Terras Santas, para Jerusalém. Primeiro ele não acha a ideia muito legal, mas depois ele pensa: pô, eu posso ir parando em vários lugares pelo caminho, né? Me divertir um pouco, então eu vou. Enfim, aí ele vai e acaba não parando na Itália, como queria, mas para em Alexandria. Em Alexandria, ele encontra uma outra personagem que encontra alguns personagens importantes. Um deles é um português, né, pobre, que tá meio que se virando lá, tal, que é o Alpedrinha. Ele encontra o Topsius,
que é aquele que estava no prólogo, que é um cientista alemão, que é um arqueólogo e tal, tá ali, um erudito. E encontra Mary, ou Miss Mary, que é uma inglesa, porque ele se apaixona, também tem um caso lá em Alexandria. Ele fica uns dias lá, fica um tempo, e aí, e aí ele vai seguir a viagem junto com esse Topsius, né? E com um guia chamado Pote. E aí esse Topsius ele tá lá fazendo várias, né, escavações, andando em volta da cidade, enquanto o Teodorico tá só com a Mary. E aí, enfim, quando ele vai embora de Alexandria para se dirigir à Palestina, né, e chega nas Terras Santas, ele fica lá enrolando, assim, no maior drama, tipo, eu não quero te deixar. E aí a Mary dá uma camisola dela para ele, né, cheirando a pecado, como diz o romance, e que é chamado de camisinha, né, em português de Portugal. Enfim, aí esse primeiro trecho é relacionado a isso. Eu vou só fazer a ponte pro segundo trecho que tá aí, do capítulo 2, pra gente já ler os dois em seguida. Enfim, ela dá essa camisa pra ele, faz um embrulho, né? Depois ele segue pra Palestina, aí chega ali nas portas da... Vai passando pela Galileia, passa por vários lugares lá. Chega às portas de Jerusalém. E vai até onde supostamente foi o Santo Sepulcro, né? Do Jesus Cristo. E nesse lugar do Santo Sepulcro ele se sente mal, ele não gosta daquele lugar, e a cidade de Jerusalém deixa ele entediado também, porque ele fala, não tem nenhum lugar para jogar bilhar, para ir beber, o que acontece aqui e tal. Enfim, aí a gente pode ler esses dois trechos e comentar. Acho que vai ser a Sofia, né? Isso. Boa. E eu, com a camisinha perfumada nos braços, sentindo 2 bagas de pranto rolarem-me pelas barbas, procurava angustiosamente em redor onde guardar aquela preciosa relíquia de amor. Temos aí um uso da palavra relíquia. A gente pode falar mais sobre isso depois. Vamos para a segunda, então. Posso só fazer um comentário rápido antes de você ler o segundo, que eu percebi que eu esqueci de falar. Isso é muito importante. Desculpa, gente. Isso é bem importante. Por isso que a gente selecionou esse trecho e a Sofia destacou a palavra relíquia. Essa viagem toda, a tia Titi pede para ele trazer para Portugal depois uma relíquia santa, né? Uma relíquia lá de Jerusalém relacionada a algo, né? À história de Jesus. Desde, sei lá, um pedaço da cruz, um parafuso, né? Uns amigos dela lá, o povo que tá na casa dela pede água do Rio Jordão, enfim. E aí nessa viagem, ele também precisa levar isso. Então a palavra relíquia é importante, né? É o nome do romance. E aí ele recebe da Mary uma relíquia. Só que é um outro tipo de relíquia. Você pode continuar. Aqui. Fechei o meu guarda-chuva. Ao fundo de um adro, de lajes descoladas, erguia-se a fachada de uma igreja, caduca, triste, abatida, com 2 portas em arco. Uma tapada, já é pedregulhal, como supérflua. A outra timidamente, medrosamente entreaberta. E aos flancos débeis deste templo soturno, manchado de tons de ruína, colavam-se 2 construções desmanteladas, do rito latino e do rito grego, como filhas apavoradas que a morte alcançou e que se refugiam ao seio da mãe, meio morta também e já fria. Calcei então as minhas luvas pretas, e imediatamente um bando voraz de homens sórdidos envolveu-nos num alarido, oferecendo relíquias, rosários, cruzes, escapulários, bocadinhos de tábuas aplainadas por São José, medalhas, bentinhos, frasquinhos de água do Jordão, círios, Agnus Dei, litografias da Paixão, flores de papel feitas em Nazaré, pedras benzidas, caroços de azeitona do Monte Olivete e túnicas, como usava a Virgem Maria. E à porta do sepulcro de Cristo,
onde a Titi me recomendara que entrasse de rastos, gemendo e rezando a coroa, tive de esmurrar um malandrão de barbas de eremita, que se dependurava da minha rabona, faminto, rábido, ganindo que lhe comprássemos boquilhas feitas de um pedaço da arca de Noé. É curioso que, principalmente nesse segundo parágrafo, a gente tem um contraste, né, entre esses lugares santos, né, que ele deveria, né, dar um valor e tal, e até as próprias relíquias sendo vendidas, né, que é uma coisa que impressiona muito. E aí, no momento, ele tem que bater no malandrão, né, que tá tentando vender um pedaço da Arca de Noé para ele, né. Então, dá até pra gente ter uma ideia de como o Teodorico estava vendo tudo aquilo. E essa parte das ruínas também, né, que é bem curiosa. Não sei se o Guilherme vai falar alguma coisa. Acho que é interessante agora que a gente leu a segunda parte pensar nessa outro tipo de relíquia, né? A gente viu que, digamos, existem duas. A relíquia ela está relacionada a duas coisas diferentes. E que no final do capítulo a gente vai ter dois embrulhos. Não sei, se você quiser falar mais alguma coisa, eu posso seguir e a gente já vai pro 3. Não, pode. Beleza. Bom, no final desse capítulo 2, ele sai da cidade, né? E volta para um certo acampamento que eles estavam. E, e aí, numa caminhada ali em volta, ele encontra uma planta, assim, toda retorcida, assim, espinhenta. E aí o Teodorico olha ali, olha essa planta e pensa: será que isso não me lembra a coroa de espinhos de Jesus Cristo? E aí ele até pergunta pro Topsius, né? Doutor Topsius, você acha que era esse tipo de planta? Você acha que se eu levar isso daqui, um pedaço disso, eu falo que é a coroa lá pra minha tia, você acha que ela vai acreditar? E o Topsius apoia, fala: não, claro. Até, deixa eu ver que espécie é essa. Ele dá uma olhada assim e fala: provavelmente não era essa espécie de planta. Mas não tem problema, ela vai passar por essa. Aí o Teodorico pega, né, arranca um galho, faz, né, no formato para ficar como se fosse uma coroa mesmo. Volta para o acampamento, pede para uma pessoa encher de algodão, fazer um embrulho ali, né, com ela e guarda numa caixa. Depois, nessa mesma caixa, né, vão ser guardadas outras relíquias, outras coisinhas que ele estava levando, como água do Rio Jordão, né, que outras pessoas tinham pedido. O Rio Jordão era o rio onde houve batismos, né, de Jesus. Então é um rio também sagrado. E aí ele guarda ele. Mas a gente já viu que tem dois embrulhos de duas relíquias, né? Só que uma é uma, entre aspas, relíquia de amor. E a outra é um fingimento de uma relíquia sagrada. Enfim. E aí no capítulo 3 é um sonho que o Teodorico tem nesse acampamento. E é um capítulo bem longo, né? É até estranho, um capítulo, uma digressão, né? Se parece num romance realista, né? Um capítulo tão longo, que é um sonho. Nesse sonho ele ele voltaria, né? Para a época de Jesus, ali em Jerusalém, e ele voltaria. Lembre-se que ele estava indo para Jerusalém também no época de Páscoa. E aí ele volta para Jerusalém. No sonho está o Dr. Topsius também. E eles entram na cidade e presenciam o último dia de vida de Cristo e depois a sua ressurreição, que aparece como uma coisa inventada, né? Assim, eu não vou contar tudo o que acontece, porque é um capítulo muito longo mesmo. E é muito interessante, muito curioso, suas descrições. E o que acontece nesse capítulo é que os companheiros de Jesus criam duas poções.
uma poção para ele parecer que morreu e outra poção para, entre aspas, ele voltar à vida. Então, eles combinam com Jesus, né, antes de ele ser crucificado, de ele tomar essa poção, ele toma, e ele parece que morreu antes dele, de fato, né, teria morrido, né, ele acaba não morre de verdade na cruz. Levam ele para o sepulcro. Os amigos vão lá, tiram ele do sepulcro, dão a outra poção, que falha, então ele não ressuscita, mas não. E o que acontece é que a Maria Madalena, que não é exatamente esse o nome dela, tá, Maria Magdala, né? Maria Magdala, que a gente tá aqui em Portugal. Ela vai até o lugar, vê que o sepulcro está aberto, o corpo dele não está lá, e fala, ele ressuscitou. E, né, e ela amava ele, aquela história. E, enfim, a partir daí vem a história de que ele ressuscitou, mas o que não aconteceu de fato. E o Teodorico presencia isso nesse sonho. E aí a gente selecionou uma parte do capítulo 3 aqui, que é uma conversa do próprio Jesus Cristo. Né, a gente pode ler. Então. Jesus deu outro passo para o pretor. A sua sandália pousou fortemente sobre as lajes, como se tomasse posse suprema da terra. E o que saiu dos seus lábios trêmulos pareceu-me fulgurar, vivo no ar, como o resplendor que dos seus olhos negros saiu. Eu vim a este mundo testemunhar a verdade. Quem desejar a verdade, quem quiser pertencer à verdade, tem de escutar a minha voz. Pilatos considerou um momento, pensativo. Depois, encolhendo os ombros, mas homem, o que é a verdade? Jesus de Nazaré emudeceu, e no pretório espalhou-se um silêncio, como se todos os corações tivessem parado, cheios subitamente de incerteza. A gente selecionou esse trecho porque ilustra essa parte do sonho do Teodorico e também essa passagem bíblica, né, com referências à história de Jesus, da Via Cruz. E também porque ela ilustra esse tema da verdade, que é muito central no romance todo. Tá em todas as partes, no comportamento do Teodorico, nas mentiras que ele conta, nessa vida dupla que ele leva. E é curioso que ela apareça com tanta força, né, nesse sonho e através da figura de Jesus, dessa figura religiosa que a gente não entende se o Teodorico, o que o Teodorico sente direito pela religião, uma relação um pouco conflituosa, às vezes de tédio, às vezes de incompreensão mesmo. E aqui aparece esse tema da verdade com a figura de Jesus também, por ele estar na Terra Santa e tudo mais. E é, a gente pode refletir sobre exatamente o que o Pilatos questiona de o que é a verdade. A gente vai falar um pouco mais profundamente sobre esse tema no último slide, acredito. Se o Guilherme quiser me complementar para falar alguma coisa, a sua palavra. Não, não. Não tem nada mais para dizer. Tá bem, então vamos ao capítulo 4. Você quer dizer mais alguma coisa? Não, eu ia prosseguir. Pode ir. Beleza, então. Capítulo 4. Aguenta, gente, que são 5. Já estamos chegando no final. Capítulo 4 é bem curto, mas acontecem algumas coisas importantes para a história. Depois dessa noite, né, desse sonho doido, o Teodorico está se sentindo desanimado e tal, e ele já quer voltar, quer ir embora já de lá de Jerusalém. Então ele volta para um hotel que ele tinha ficado em outro lugar, né? Acho que em Jaffa, né? E aí ele encontra o Alpedrinha, que era aquele português que ele tinha encontrado antes lá.
É, né? E esse Alpedrinha, ele até parece, né? Cara, aquela coisa do português que viaja, né? Eu lembro do navegar é preciso, né? Porque, enfim, essa coisa, né, de Portugal, Camões e tal. Só que ele é um cara pobre ali, né? Tipo, não é exatamente aquele viajante herói. E aí, conversando com ele, né, o Teodorico pergunta, ah, mas e a Mary? Né, como é que ela tá? Onde ela foi? Aí o Pedrinho fica meio, ela foi embora com um italiano, que vai tirar umas fotos. E aí o Teodorico fica, né, fica mal, fica meio bravo no tempo, fica, que é isso? Ela nem gostava de mim e tal. E o que acontece é que ele começa a perguntar mais, até que ele descobre que o próprio Alpedrinha também tinha ficado com a Mary, né? E aí até ele usa uma ironia que você fala engraçado, ah, mas ele é um Camões mesmo, então por ter feito isso. De qualquer forma, enfim, passa-se isso. Ele tá ali com a camisola da Mary, e aí ele começa a falar, putz, eu tô levando isso, essa mulher foi embora e tal. Aliás, uma coisa interessante a gente falar é sobre a Adélia e a Mary, o papel dessas mulheres nessa narrativa, como dos costumes, por assim dizer, dessa de Queiroz, essa narrativa. A gente pode comentar isso melhor depois, né? A gente não está aqui fazendo uma crítica moral dessas mulheres, como provavelmente o público da época fez. Enfim, a, aí o Teodorico, né, ele vai voltar, e aí, em um certo momento, ele fala, ah, vamos desfazer dessa camisola, assim, embrulho. E ele dá pra uma pessoa, uma mulher pedinte, assim, que ele encontra num lugar. E, e vai voltando pra Lisboa, né? Ahn, acho que é basicamente isso que acontece mesmo nesse capítulo. Aí, se quiser, você quer já ler, Sofia? Os trechos que a gente separou? É, eu fiquei com esse slide, na verdade, acho que a Sofia vai ler o Ah, próximo. você. Foi mal. Aham. Não, tudo bem. Então a gente selecionou esses dois trechos para esse capítulo. O doutíssimo homem, por entre o fumo leve, soltou uma solidíssima máxima. As relíquias, Dom Raposo, não valem pela autenticidade que possuem, mas pela fé que inspiram. Pode dizer a Tite que foi a mesma. Mais uma vez, a gente tem a questão da autenticidade, da verdade aqui, e agora não como um questionamento, como a figura do Pôncio Pilatos tinha proposto no outro capítulo, mas com essa máxima, né, essa solidíssima máxima, que basicamente é, fala que, na verdade, a verdade em si não importa. Ele está falando para as relíquias, é claro, mas a gente pode pensar em um campo mais geral do romance. Mas sim a fé que essas relíquias, no caso, inspirariam. Então, a gente pode pensar também que a gente pode pensar sobre essa máxima no sentido da narrativa, da questão da religião dentro da narrativa. Então, se o, se o Teodorico fosse levar a relíquia da coroa dos espinhos, pouco importava se ela era de fato da verdadeira espécie da planta, que se tinha retirado a primeira coroa de espinhos e tudo mais, mas sim que a Titi iria acreditar nisso e que era isso que importava. Não importava se
Não importava se a substância daquilo era real, o que importava é que se acreditasse nisso e se dissesse isso com convicção. O segundo trecho é o seguinte: se soubesse que nesta santa viagem te tinhas metido com saias, escorraçava-te como um cão. Assim o dissera a Tite, em vésperas da minha romagem, diante da magistratura e da igreja. E iria eu, pelo luxo sentimental de conservar a relíquia de uma luveira, perder a amizade da velha que tão caramente conquistara, com terços, pingos de água benta e humilhações da razão liberal? Jamais. E se não afoguei logo o embrulho funesto na água de um charco, ao atravessarmos as choças de Colonier, foi para não revelar ao penetrante Topsius as covardias do meu coração. Então aqui ele está basicamente, talvez se justificando para si mesmo, por que ele se desfaz, né, da relíquia de amor que a querida Miss Mary tinha dado para ele, e tudo em razão dessa confiança, né, que ele vinha construindo e que tinha aceitado construir, aceitando fazer essa viagem para Jerusalém com a Tite, sempre lembrando do interesse dele pela fortuna que ela supostamente deixaria para ele. Acho que é isso. Também tem essa questão dele não querer revelar esses sentimentos para o Topsius, talvez porque ele seja uma figura que seja talvez um pouco intimidadora, apesar de também ser ridicularizado em alguns momentos. Mas, enfim, essas covardias do coração, na opinião do Teodorico, não valeriam a pena ser expressas para esse amigo. Algo a acrescentar, galera? Não, por mim, tudo certo. Beleza, então vamos para o último capítulo. Capítulo 5. Acontece bastante coisa nesse capítulo, porque ele resume muita boa parte da vida dele. Mas vou tentar resumir bastante. Topsius deixa a narrativa, né? Topsius volta para a Alemanha e o Teodorico Raposão para Lisboa. Chegando em Lisboa, ele é saudado assim, por várias pessoas que sabiam porque apareceu no jornal que ele ia para as Terras Santas, ia fazer essa viagem e tal. E aí, né, quando ele chega na casa da tia, tá lá todo aquele povinho que fica em volta dela, tanto os bacharéis, né, Margaride, Justino, quanto os padres que estavam ali, que ficavam também em volta dela, bajulando, e pediram também para o Teodorico trazer lembrancinhas, né, que a gente chama hoje de lembrancinhas, eles queriam relíquias, coisas, né, água do Jordão e tal. E aí fica aquela conversa tal, ele contando várias mentiras sobre como foi a viagem dele, que não foi, na verdade, né? Porque além daquele envolvimento com a Mary, tem outros momentos que ele fica tipo, tentando observar uma mulher tomando banho lá. Depois ele vai numa espécie de prostíbulo, enfim, é toda uma viagem que, né? E além dele ter forjado, ele é todo baseado numa mentira, que ele fica falando que ele rezava, que ele, enfim. Aí até o momento de entregar as relíquias, né? Que ele deixa pra noite. Aí ele vai abrir a caixa, né? E aí quando ele vai abrir, quando a tia vai abrir o embrulho, o que tava lá dentro? A camisola da Mary. Ele tinha trocado os embrulhos. E aí é uma cena engraçada, né? É uma coisa que você já cria uma expectativa de que essa troca vai acontecer. E aí existe nessa camisola tinha uma etiquetinha, né? Ao meu portuguesinho, né? E tava assinado MM, Miss Mary. E aí quando a tia vê aquilo e todo mundo fica um traje, que coisa absurda, como é que você pode fazer isso? E a tia, né, num ato extremo, porque ela realmente, assim,
obrigava ele mesmo, né? Não obrigava, mas tipo, queria que ele fizesse tudo assim, né? Que ela gostava que ele fizesse. Então, tipo, ela ficava fuçando as coisas dele, vendo o que ele tava fazendo. Agora, então, quando ela descobre que ele fez isso, ele correu atrás de saias, né? Numa viagem que deveria ser santa, ainda trouxe isso no lugar da relíquia. Ela enxota ele de casa, né? E aí, Teodorico fica sem casa, sem ter pra onde ir, ele tem um pouco de dinheiro, vai pra um hotel e tal. Aí ele encontra um cara, daí ele vai beber, né? Vai num bar, encontra um cara que, enfim, começa a conversar com ele. Ele descobre que aquele que tá ali na frente dele é o Teodorico, esse cara. E porque a notícia tinha se espalhado, ele fala, você foi para as Terras Santas e tal. Trouxe alguma coisa? Aí o Teodorico diz, tenho relíquias. Aí ele pega a água do Jordão e mostra pra esse cara. E aí o cara fica interessado em comprar aquilo. Ele negocia, vende por um preço alto. Então ele percebe que ele pode vender relíquias. E aí ele começa a falsificar todo tipo de relíquia, né? Prego que pregou a mão de Jesus, pedaço da cruz, pedaço da Arca de Noé, ferradura do burrinho com que Jesus entrou em Jerusalém, água do Jordão, que é a água da torneira que ele pega, e por aí vai. E ele começa a fazer uma grana com isso. Até que chega um momento que ele recebe uma mensagem, eu não lembro exatamente de quem, agora um cara fala pra ele assim. Primeiro que ele começa a não conseguir mais vender, até que um cara chega e fala, pense um pouco, Teodorico. Você já vendeu por aí 75 pregos que pregaram Cristo na cruz. 75. E aí, né, é engraçado isso, né, porque ele tava falsificando e tal. E era uma quantia absurda. Aí ele cai em descrédito mais uma vez, né, vivendo essa vida mentirosa, que havia sido revelada para a tia e revelada para a sociedade também, de uma maneira ali ruim, né, que ele, enfim. Então, a tia dele acaba por falecer, né, ele é avisado por isso, por uma pessoa, e não deixa nada da herança para ele. Só um óculos, né, que é ainda uma piadinha, assim, né, para ele enxergar melhor as coisas que ele fazia. Tudo fica para para um padre Negrão, depois a gente vai contar melhor. Na verdade não fica tudo para ele, mas quase tudo. Então o Teodorico de novo, assim, não tem o que fazer. Ele, um dia sentado, encontra Crispim, que era um conhecido amigo da infância dele, né, que já era mais velho agora, era casado, proprietário. E esse Crispim tinha uma relação que a gente percebe também, de certa forma, que era uma relação mais ou menos homoafetiva com o Teodorico. E não pareceu muito correspondida, mas enfim. E era uma relação meio infantil, assim, é estranho, é difícil se entender exatamente o que acontecia. Mas a gente sabe que esse Crispim beijava muito o Teodorico e mandava cartinhas dizendo que admirava ele e tal. E a primeira coisa que o Crispim diz, ao ver ele ali, bem mais velho, diz pro Teodorico que ele tá feio. Mas enfim, eles conversam, Crispim arruma um emprego pro Teodorico, que vira uma espécie de contador, que faz umas coisas na empresa dele. O Crispim tenta arranjar um casamento para sua irmã com o Teodorico, que era uma mulher já numa idade um pouco avançada para casar, que o Teodorico. Então, nesse momento em que ele consegue esse emprego, ele percebe que, ou pelo menos ele pensa assim, eu vivi a minha vida inteira mentindo, agora eu vou ser honesto. Aí um dia o Crispim chama ele pra ir à missa, fala de missa, né? E aí quando ele vai mentir, fala que ele adora ir na missa, em religião, já foi em várias, não sei o quê. Ele para e diz, não, eu não gosto muito dessa coisa, né? Não tenho muito apreço pela fé católica, essa coisa de Deus estar numa hóstia, não gosto de missa, não quero ir.
Depois ainda, depois de uma observação sobre a irmã do Crispim, o Crispim pergunta, o que você acha da minha irmã, não sei o quê. Você gosta dela? Depois dos passeios, né, de conhecer. E aí, né, você ama ela, você tem amor por ela? O Crispim pergunta, e o Teodorico Raposão responde, não, amor não tem. Mas ela é uma bela mulher, uma mulher boa, e eu seria um bom marido também. E depois disso, né, o Crispim fala, nossa, você é muito honesto e por isso eu te admiro. Então, o Teodorico acaba casando com essa mulher. Passa um tempo, ele vai adquirir propriedade, compra esse mosteiro onde ele está, que aparece no prólogo, né, onde ele está escrevendo essa história, por isso que eu disse onde ele está. Enfim, acontece toda essa coisa assim da vida dele. Ele se casa, tem filhos, né? E aí você pensa, pô, agora ele vai ser honesto, né? Vai parar de mentir, ele passou o livro inteiro mentindo. Então, agora a gente vai ver ele sendo, né, legal. Mas, final do livro, o último final, né? Finalzinho. A gente lembra, de novo, porque aqui no prólogo tinha falado que essa história que ele ia contar, ele esperava trazer algum ensinamento junto com ela. Mas qual ensinamento é esse que agora ele vai ser colocado em jogo? Porque ele parecia uma coisa bem moralista, aí no final vem uma coisa cínica, que tá aqui numa situação nesse trecho que a gente colocou. Então a gente pode ler para terminar essa parte de reconstruir a história e fazer os últimos comentários. Pode ser? Essa aqui aí. Vamos lá. Assim ficavam saciadas as minhas ambições sociais. E quem sabe, bem poderiam ficar também satisfeitas as ambições intelectuais que me pegaram o douto Topsius. Porque talvez a ciência, invejosa do triunfo da fé, reclamasse para si esta camisa de Maria de Magdala como documento arqueológico. Ela poderia alumiar escuros pontos na história dos costumes contemporâneos do Novo Testamento. O feitio das camisas na Judéia no primeiro século, o estado industrial das rendas da Síria sob a administração romana, a maneira de abanhar entre as raças semíticas. Eu surgiria na consideração da Europa igual aos Champollions, aos Topsius, aos Lepsius e outros sagazes ressuscitadores do passado. A academia logo gritaria: a mim, o raposo. Renan, esse heresiarca sentimental, murmuraria: que suave colega o raposo. Sem demora, se escreveriam sobre a camisa de Mary sábios, ponderosos livros em alemão com mapas na minha romagem em Galileia. Eis-me aí, benquisto pela igreja, celebrado pelas universidades, com meu cantinho certo na bem-aventurança, a minha página retida na história, começando a engordar pacificamente dentro dos contos de G. Godin. E tudo isso perdera. Por quê? Porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que, batendo na terra com o pé forte, ou palidamente elevando os olhos ao céu, cria, através da universal ilusão, ciências e religiões. Então o livro acaba assim, esses são os 2 últimos parágrafos, e a gente não contou exatamente o finalzinho, mas o Teodorico ele começa a pensar que ele poderia ter falado que a camisola da Mary, que a tia dele abriu, se ele continuasse mentindo, na verdade, ele poderia ter simplesmente falado que aquele MM assinado na etiqueta, né, do embrulho, era de Maria de Magdala, de Maria Madalena, portanto, né? E que isso transformaria aquilo numa relíquia tanto que deixaria ele sendo uma figura, né, super celebrada pela igreja, pelas universidades,
por todo mundo, né? Todo mundo ele ia ficar marcado na história por isso. Mas ele não fez isso, né? Então aí ele diz que então a lição que fica no final, né, que ele nos dá, é de que na verdade faltou a ele o descarado heroísmo de afirmar aquilo, né? De afirmar que era de Maria Madalena a camisola, mas ele não o fez, né? Porque é através da universal ilusão que se fazem as ciências e as religiões, né? Então, essas coisas que as pessoas tratam como real, né, as ciências e as religiões, seriam feitas, de acordo com o Teodorico, através das ilusões. Né? E é isso. Eu não sei se o Guilherme ou a Dada querem falar mais alguma coisa, mas a gente vai parar por aqui hoje, agora, na verdade, vamos continuar a segunda parte numa outra gravação para não ficar muito cansativo. A gente já sabe que falar do enredo, passar muito tempo falando disso, dá uma cansadinha, então agora é o momento de dar uma respirada e continuar depois. Então, considerações finais? Acho que só uma coisa para reforçar que parecia que aquela mudança, né, de caráter, entre aspas, do Teodorico seria que ele defenderia, digamos, uma honestidade. Nesse finalzinho do livro, ele vira um cínico, fala, não, é porque eu não menti, eu não fui hipócrita até o fim. E eu não consegui aquilo que eu podia ter conseguido. E ele tá falando isso já sendo um proprietário. Uhum. É isso. Se a Dada quiser comentar mais alguma coisa. Não, gente, acho que ficou bem completo. Então, beleza. A gente continua na próxima parte, então. Vou É parar. isso, gente. Obrigada. Até lá.